Bom, pessoal, como eu falei, boa noite novamente. Hoje a gente finaliza, como eu tinha falado antes, a gente finaliza a parte de limites, né? E com o que a gente chama de teorema do confronto. Tá? Tem ainda, se vocês forem estar pelo livro do Guido Orizzi, tem ainda umas coisinhas, mas eu vou fazer junto com continuidade. Tá? O Guido Orizzi, ele inverte a ordem, ele faz primeiro continuidade para fazer limite. Eu não gosto do jeito que ele faz, eu prefiro falar primeiro de limite. Tá? Mas no fim das contas é tudo se junta, tá? Eu vou iniciar aqui a apresentação para a gente começar. Só um minuto. Ok. Tá aparecendo para vocês? Acredito que sim, né? Está. Ok. Olá, professor, boa noite. Colegas também. O meu tá aparecendo. Ok, então, obrigado. Vamos começar, então. Então, pessoal, o último teorema de limites é o que a gente vai chamar de teorema do confronto. Alguns livros chamam de teorema do sanduíche, tá? E por que aqui se chama teorema do sanduíche? Pelo seguinte, qual a ideia do teorema? É que você tem aqui que você pega três funções f, g e h no mesmo domínio, tá? E você vai supor que vale o seguinte, que a função f de x é menor ou igual que a função g de x, que é menor ou igual que a função h de x, e que isso vale para todo x no domínio dessas funções. No caso aqui eu estou colocando o domínio, um intervalo AB, mas não tem necessidade não. Tá ok? Aí você vai supor o seguinte, que o limite de f de x, quando o x tende a um certo x0. Aqui eu já estou supondo que esses limites existem, tá? Não vou estar escrevendo todos os detalhes. Suponho que o limite de f de x é igual a L, que é igual ao limite quando o x tende a x0, mesmo x0, tá? De h de x. Então, isso implica que o limite de g de x, quando o x tende a x0, também é L. Mas por que confronto o sanduíche? Pelo seguinte, pessoal, a interpretação desse resultado é o seguinte. Você tem aqui o seu par de eixos. Aí imagina que você tem aqui o x0, tá? Aí supõe que você tem aqui o gráfico da função f, uma coisa assim. Isso aqui é f. Aí você tem aqui a função g. E aqui você tem a função h. Ó, a f é sempre menor ou igual a g, que é sempre menor ou igual. Deixa eu fazer outro desenho aqui. Isso aqui não vai ser bem isso. Mas a ideia é essa, que observe que você tem a função f e a função g, desculpa, a função f e a função h, elas estão, a função f é sempre menor que a função g e a função h é sempre maior que a função g. O que o teorema está dizendo, então, você tem que, é o seguinte, então imagine que você tem aqui a função f, vou fazer aqui de verde, a função g, e aqui de vermelho, a função h, tá? Aqui,
o que é que a gente está supondo? Que o limite da f e o limite da h são ambos iguais a L. Aqui ficou separado para não ficar muito sujo, não ficar muito poluído a figura, né? Mas ó, o que você está dizendo é que a função f está sempre por baixo. O gráfico da função f está sempre por baixo do gráfico da função g, e o gráfico da função h está sempre por cima do gráfico da função g. Tá. Ok? Então, se f e h tem limite L no ponto x0, então a função g também vai ter. Isso aqui, pessoal, que está acontecendo é o seguinte. Se você se você colocar uma lente de aumento aqui para ver o que está acontecendo, o teorema está dizendo o seguinte, que você tem aqui a f, você vai ter aqui a g, e você vai ter aqui a h. Isso aqui é como se fosse, eu tivesse desenhado, tivesse aumentado, tivesse botado uma lupa aqui, e é isso aqui que está acontecendo. Ó. A função f e a função, isso aqui é a função f e aqui é a função h. Aqui é o x0. F e h tem limite L no x0. Como a g está entre elas, a g vai ser espremida, no certo sentido, é como se você estivesse pegando a g e estivesse espremendo aqui entre a h e a f. E ela vai ter que ter o mesmo limite, tá? Ok? Demonstração desse fato, pessoal, bem simples, tá? Você só tem que usar a definição. Então, a demonstração é a seguinte. O que é que significa dizer que o limite, quando x tende a x0, da função f de x, é igual a L? Significa dizer que para todo epsilon positivo, existe um delta1 também positivo, tá ok? Se o x menos x0 em módulo for menor que delta1, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Da mesma forma, limite de h de x, quando x tende a x0 ser igual a L, significa o quê? Que para todo epsilon positivo, existe um delta2 também positivo, tá ok? Se o x menos x0 for menor que delta2, isso implica que o módulo de h de x menos L é menor que epsilon. Agora observe o seguinte, pessoal. Observe o seguinte. Qual é a nossa outra hipótese? Isso aqui é o fato dos... Isso aqui é essa hipótese aqui, ó. Que esses limites existem. O fato desses limites existirem ser iguais a L significa dizer isso aqui. Agora vamos usar essa outra hipótese aqui, ó. Vamos usar isso aqui agora. Qual a nossa hipótese? É que f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. Se você subtrair L, pessoal, dessas duas expressões, então, dessas expressões, a desigualdade se mantém, tá? Se esse número é menor que esse, se eu tirar coisas iguais de ambos, o resultado, a desigualdade permanece, tá? Ok? E aqui lembra o seguinte, aquela propriedade de números reais. Que esse camarada aqui é menor que epsilon, se somente se, vale isso aqui, ó. F de x menos L, sem o módulo, está entre menos epsilon e epsilon. Aqui é a mesma coisa, ó, que é propriedade de números reais. O módulo de um número real é menor que outro se somente se o número sem um módulo está entre esse camarada e menos ele.
Ok? Isso aqui é a propriedade de números reais, de módulo de números reais. Então, agora vamos juntar essa informação aqui. Agora vamos juntar esta informação com essas duas aqui. Como é que a gente faz isso? Observe que existe um delta 1, tal que vale isso. Dado um epsilon, existe um delta 1 que vale isso, e um delta 2, tal que vale isso. Então, se você tomar, dado um epsilon positivo, você escolhe o delta como sendo o menor dos dois, entre delta 1 e delta 2. Observe que para esse delta aqui, que é o menor dos dois, vale isso e vale isso. Em particular, vale o seguinte, pessoal. Vai valer o seguinte, ó. Como vale isso aqui, então vale isso, ó. Então você tem que menos epsilon. Então, então, dado esse epsilon, você toma esse delta. Então, se você tiver x menos x0 menor que esse delta, vai implicar o seguinte. Vai implicar que vale isso, portanto, vale isso daqui. Eu só preciso dessa parte da desigualdade. Implica que vale isso daqui. E aí eu vou usar essa segunda parte aqui. Como é que eu faço isso? Então eu tenho que menos epsilon é menor que f de x menos L. Isso aqui vale, porque vale isso daqui, porque o limite da f é L. Só que f de x menos L é menor ou igual que g de x menos L. E g de x menos L é menor ou igual que h de x menos L. Só, pessoal, que h de x menos L é menor que epsilon, porque vale que o limite de h é L. Então, isso aqui é menor que epsilon. Ou seja, o que é que a gente tem aqui? Juntando toda essa informação, a gente tem que menos epsilon é menor. Menos epsilon é menor que esse camarada, que é menor ou igual a esse. Portanto, esse daqui é menor ou igual a menos epsilon. Maior ou igual. Menos L. G de x menos L é menor ou igual a isso, que é menor que epsilon. Portanto, ele é menor que epsilon. Só que isso aqui é equivalente a dizer que o módulo de g de x menos L é menor que epsilon. Então, observe que a gente fez o seguinte, ó. Dado um epsilon positivo, a gente encontrou um delta que também é positivo, tá? Delta 1 e delta 2 são positivos. De tal forma que se x menos x0 é menor que delta, isso implicou que o módulo de g de x menos L é menor que epsilon. Mas isso, pessoal, é exatamente... Ou seja, a gente provou que o limite de g de x quando x tende a x0 é igual a L. Que era o que a gente queria provar. Ok? Então, então está demonstrado o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche. Esse resultado, pessoal, vai ser importante para provar. A gente não vai fazer hoje, a gente vai fazer amanhã só. Mas usando o teorema do confronto, a gente vai provar o seguinte, ó. Vai provar que o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, tá? Isso aqui é o chamado limite, trigonométrico fundamental, tá?
a gente prova esse resultado usando o teorema no confronto. Só que preciso falar umas coisinhas antes, eu vou deixar para fazer só amanhã, tá? Então, amanhã a gente vai provar esse resultado aqui, que o limite de seno de x sobre x é 1, quando x tende a 0. Tá? Observe que a gente não trabalhou ainda com o limite de funções trigonométricas, tá? Que é um pouco mais de trabalho, é melhor fazer só depois de falar de continuidade. A gente vai provar que funções trigonométricas são contínuas, daqui a pouco a gente vai definir o que é isso, e aí a coisa se torna mais simples de trabalhar, tá? Mas para provar isso aqui é basicamente usar uma desigualdade entre seno de x e x, né? E usar o teorema no confronto. A ideia é você imprensar, você deixar a função seno de x sobre x entre duas funções que você conhece o limite, e o limite é 1. Tá? Mas amanhã a gente faz isso com calma, tá? Então, com isso, a gente encerra a parte de limite. Tá? Lembrando, a gente definiu o limite, mostrou algumas propriedades operatórias, limite da soma, limite do produto, quociente, esse tipo de coisa. Tá? A partir de agora, pessoal, a gente vai usar essa noção de limite para definir um conceito que é muito importante, já vai aparecer bastante, que é o conceito de continuidade. Tá? Mas o que é continuidade, pessoal? A ideia intuitiva de continuidade é a seguinte. Deixa eu fazer aqui. Imagina que você tem aqui um gráfico aqui de uma certa função, tá? Aqui o seu par de eixos. Tá? Aí você tem aqui o gráfico de uma certa função. Observe uma função desse tipo aqui, ó, que ela vem, aí quando chega aqui, ela faz isso aqui. Nesse ponto x0 aqui. Tá? Imagine que a sua função f faz isso. Observe que o gráfico dessa função, ele vem aqui numa certa curva, aí quando chega aqui ele dá esse salto para cá. Ele tem essa quebra aqui. Você nem o valor. Imagine que ela não está definida aqui, nem está definido aqui, que o valor da função nesse x0 está bem aqui, ó. Pode acontecer. Vou já dar exemplos de funções desse tipo aqui. Tá? Importante aqui, ó, que a função vinha, aí quando chegou aqui ela deu esse salto. Você tem uma quebra no gráfico. Nesse caso aqui, esse gráfico aqui nos dá um exemplo, um tanto grosseiro, mas ainda assim válido, um exemplo de uma função que não é contínua. Ponto. A gente tem uma ideia intuitiva de continuidade, que é uma coisa que se mantém, né? Uma coisa que, como o próprio nome diz, se continua. Tá? Uma função ser contínua, pessoal, significa dizer, geometricamente, que o gráfico dela não tem quebra, não tem salto. Tá? O gráfico é uma coisa inteirinha. Nos primórdios da teoria de funções, se definia função contínua como uma função que você pode traçar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Tá? Então, se você consegue desenhar um gráfico sem tirar o lápis do papel, a função é contínua. Obviamente que essa definição não é muito útil. Tá? Então, muitas vezes a gente sequer sabe traçar o gráfico da função, né? Mas os caras trabalhavam com essa definição, né? Coisas desse tipo. Só no fim do século XIX que sujeitos como Weierstrass e outros que foram dar uma roupagem rigorosa para essa definição, né? Foram dar uma definição rigorosa desse conceito. Tá? E para definir continuidade, a gente precisa do conceito de limite. Tá? Por isso que eu não gosto da abordagem do Guidorizi, de fazer primeiro continuidade para depois falar de limite. Eu acho tanto quanto estranho. Tá? Então
Vamos lá, fazer a definição aqui para vocês. Então, imagine que então, a definição intuitiva é essa. O grafo da função não tem. Antes de fazer a definição, deixa eu dar aqui exemplos de funções. A gente vai provar depois que são contínuas, mas funções que a gente conhece que são contínuas. Por exemplo, se você tem aqui. Ops, esse aqui ficou bem. Imagina que você tem aqui, por exemplo, uma função linear, uma função afim, função do primeiro grau, né? A gente chama. O grafo dela é uma reta. Uma reta não tem quebra, a reta continua reta, né? Uma reta não faz uma coisa desse tipo, ela não vem aqui e faz isso, ou isso. Ela está sempre do mesmo jeito. Então, uma reta, uma função linear, uma função afim, mas geralmente, é uma função contínua. Um outro exemplo que a gente pode dar de função contínua é se você pegar, por exemplo, uma função quadrática, uma função do segundo grau. O gráfico é uma parábola. Uma parábola também não tem quebra. Tá? Uma função do terceiro grau. Função do terceiro grau, se ela tiver raízes reais, o gráfico tem uma coisa desse tipo. Também é contínua. Mas geralmente a gente vai provar que funções polinomiais são contínuas. Tá? Se você pegar, por exemplo, se você pegar uma função exponencial, função do tipo exponencial ela é assim, ela é contínua. Função logarítmica, ela vai fazer isso aqui. Isso aqui é exponencial de x, aqui é o ln de x. Elas são contínuas também. Função seno, né? Função seno foi uma coisa desse tipo aqui. Contínua. Função cosseno. É aqui também. Contínua também. Função tangente vai ser também, só que som de ela já definida, tá? Se você lembrar do gráfico da função tangente, deixa eu fazer um desenho. Aqui você pega o π sobre 2, aqui o menos π sobre 2. Você tem aqui, tem uma faixazinha aqui. O grafo da tangente, ele é uma coisa assim. Aí aqui de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Ele repete o mesmo comportamento. Aqui também, o grafo da função tangente é uma cor desse tipo aqui. A função tangente, ela é contínua. Só que como ela não está definida na reta toda, ela vai estar, a função tangente está definida nesses intervalos aqui. Porque aqui no π sobre 2 é onde o cosseno se anula, né? Menos π sobre 2 também. Então, você tem coisas desse tipo. Mas a função tangente é contínua onde ela está definida. Bom, bem, então, essas funções que a gente trabalha em geral, funções que a gente conhece, que tem mais familiaridade, elas são todas contínuas. Tá? A gente vai provar a continuidade delas nessa aula e nas próximas. Tá? Então, dados os exemplos. Aqui, claro, eu vou dar mais exemplos, tá? Mas aqui é só a ideia intuitiva de que é um conceito que se aplica a funções que a gente conhece, tá? É um conceito que não é nada absurdo. E funções contínuas desempenham um papel crucial em vários ramos da matemática, tá?
Continuidade é quase que o mínimo que se pede para uma função. Então vamos lá para a definição formal. Então você pega uma função f, uma função definida no intervalo AB, e você pega x0, um ponto do domínio da função, tá? Aqui, perdão, aqui A, tá? Então você observe que AB é exatamente o domínio da função, tá? Então dizemos que f é contínua em x0 se vale o seguinte. Bom, a primeira é que se o x0 está no domínio, tá? Mas vai ser basicamente o seguinte: se o limite de f de x, quando x tende a x0, foi igual ao valor da f em x0. Ou seja, para a função ser contínua num ponto x0, ela tem que estar definida nesse ponto e o limite da função no ponto existir. Tá? Se vocês forem olhar, por exemplo, o Leitold, ele vai, na definição dele, ele vai colocar três coisas. É que se a função, se o f de x0 existe, se o limite de x quando x tende a x0 da f de x existe, e se o limite de f de x quando x tende a x0 é f de x0. Tá? Mas você pode dizer simplesmente isso aqui. Tá? O Leitold, se vocês forem olhar por ele vai colocar aqui um parêntese, tá? A primeira condição do Leitold é que o f de x0 existe. A segunda é que esse limite de f de x, quando x tende a x0, existe. E a terceira condição é que o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a f de x0. Tá? Isso aqui é como está no Leitold, tá? Não precisa. É porque depois ele vai falar num conceito chamado descontinuidade removível, essencial, ele tem que separar nesses casos aqui. Para nós, basta o seguinte: o ponto tem que estar no domínio da função, tá? Se o ponto x0 não está no domínio, não faz sentido falar de continuidade nele. Ou seja, a função tem que estar definida no ponto x0, e o limite, quando x tende a esse ponto x0, tem que existir. Ok? Aí vocês podem se perguntar, mas em que exemplos, em que situações podem ocorrer funções não contínuas? Imagina o seguinte, então, o leitor está repleto de exemplos desse tipo. Imagine que um comerciante vende uma certa mercadoria, até 10 unidades da mercadoria, até ele vende mercadoria no peso. Se você comprar até 10 quilos, o preço é tanto. Se você comprar a partir de 10 quilos, o preço é outro tanto. Tá, tem um exemplo aqui dele, deixa eu relembrar aqui. Acho que é... Ah, tá, exatamente. Imagine que a função f, você pega uma função f de R em R, tá? Mas imagine que a sua função f descreve, imagine que um sujeito, um comerciante, sei lá, o cara vai vender cimento, tá? O cara tem um depósito e vende cimento. Aí o cara faz o seguinte, o cara diz, se você comprar até 10 quilos, o preço é X. Tá? Se você comprar a partir de 10 quilos, o preço é 0,9x.
Matematicamente, isso quer dizer que a função é a seguinte, pessoal. A função ela é igual a x, se o x está entre 0 e 10, e é 0,9x se o x for maior que 10. Imagine que o preço que esse camarada vende de cimento é esse aqui. Ou seja, ele está vendendo até 10 quilos, ele vende a R$1 o quilo. Tá? A partir de 10 quilos, ele vende a 90 centavos o quilo. É isso que está dito aqui, ó. F de x é x, se o x está entre 0 e 10, é 0,9 se o x é maior que 10. Então, imagine que o comerciante lá, o cabo dono do depósito, vende o cimento a R$10 o quilo. Eu nem sei quanto é que está o quilo de cimento, tá, pessoal? Chutei aqui. Imagine que o cara vende o quilo de cimento a R$1, mas se você comprar mais de 10, o quilo sai a 9. Essa função aqui, pessoal, o gráfico dela, ele é o seguinte. O gráfico dessa função é o seguinte. Imagina que está aqui o 10, tá? De 0 a 10, o gráfico dela é igual à função identidade, ó. F de x é igual a x. Tá? Aqui de... Tá ok? Só que se o camarada... Só que se o cara quiser comprar mais de 10, o gráfico passa a ser uma... Continua sendo uma função linear, ó. Função de primeiro grau. Só que aqui era 1 vezes x e aqui é 0,9 vezes x. Então o gráfico dessa função f é uma cor desse tipo aqui. Tá? Essa função, pessoal, não é contínua. Essa função f aqui, ela não é contínua. Em x igual a 10. Por quê? Porque no 10 aqui, ó, o gráfico dá essa quebra. Ele vinha aqui, f de x igual a x, aí quando chega, passou do 10, ó, passa a ser 0,9, ó. Então o gráfico tem essa quebra. Você vinha aqui, para vocês aqui, você vinha aqui, quando chegou no 10, o gráfico desce e continua reto agora, só que partindo daqui. Ok? Então, esse aqui é um exemplo que aparece muito. Se vocês forem olhar o leitor, ele vai ter um monte de exemplo, um monte de exercício com coisas desse tipo. E funções definidas por mais de uma expressão, pessoal, são muito comuns, tá? Isso aparece muito o tempo todo. Não é, isso aqui não é uma coisa incomum, não é uma situação corriqueira de você ver o tempo todo no comércio. O sujeito vende um produto até uma certa quantidade a um preço, você comprar em quantidade, o cara faz um preço mais em conta. Né? É super comum isso. Então esse tipo de função aparece o tempo, só que a gente não percebe, a gente não se dá conta de que conhece essas coisas. Tá? Aqui uma observação, pessoal, que aqui essa descontinuidade, aqui, pessoal, só esse gráfico aqui é a quantidade contra o preço. Tá? Observe que essa descontinuidade tem coisas esquisitas, né? Se você, por exemplo, se você comprar 10,5 kg de cimento, é mais barato que comprar 9,5. Né? Se você comprar 10,5 kg de cimento, 10,5 vezes 0,9 dá, sei lá, dá um pouco mais de 90, né? Se você comprar 9,5, dá 95. Mas se você comprar
Não vou fazer de cabeça aqui, mas se você comprar 10,5 é mais vantajoso do que comprar tá aqui, o leitor faz aqui. Se você comprar 9,5 kg, você vai pagar 9,50. Se você comprar 10,5 kg, você vai pagar 9,45. Então, é bom a gente conhecer essas descontinuidades, que de repente o sujeito percebe que está sendo um mau negócio para ele. Enfim. Então, definição formalmente é isso aqui, fazer uso desse limite. Tá? Por isso que é importante saber o conceito de limite antes de falar de continuidade. Então, vamos ver uns exemplos aqui. Bom, o exemplo mais simples, mais besta, vamos dizer assim, de todos é a função contínua, né? Se você pega uma função f e rr, f de x igual a c para todo x, essa é uma função constante. A gente sabe que o gráfico da função constante é uma coisa assim, né? Imagine que o c é positivo. Então, o gráfico da função constante é uma reta horizontal aqui. Se o c for positivo, se o c for negativo, o gráfico é uma reta horizontal, está abaixo do eixo x. Mas... Então, essa função aqui é contínua. Ela é contínua. Aqui, pessoal, uma observação antes de dar o exemplo. Esse conceito de continuidade, ele é um conceito local. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a continuidade, você fala num ponto, tá? Aqui, ó, a definição é, a função f é contínua em x0, no ponto x0, tá? Então, quando a gente fala de continuidade, a gente está falando um conceito pontual, um conceito que vale num ponto. Se uma função tem a propriedade de ser contínua em todos os pontos do domínio dela, a gente vai dizer simplesmente que a função é contínua, tá? Mas continuidade, a rigor, ele é um conceito local. Óbvio que, se a continuidade vale em todos os pontos, você tem um conceito de continuidade global, tá? Só essa observação. Então, a função constante, ela é contínua em todos os pontos do domínio dela. Deixa eu só reescrever aqui, que estava muito... Então, essa função é contínua em x0 para todo x0. Por quê? Como é que você prova isso aqui? Esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Bom, você quer mostrar que ela é contínua em x0. Então, você quer mostrar... Devemos mostrar que f está definida em x0, e isso é verdade. F de x0, por definição, é C. Tá? Então, o fato da f estar definido está ok. Equivale que o limite de f de x, quando o x tende a x0, é igual a f de x0. A definição, pessoal, é basicamente a mesma. É muito parecida com a definição de limite. O que é que muda? Lá na definição de limite, esse aqui fazia o papel do L, né? Aqui quem faz o papel do L é o fx0. Só que aqui, como a gente pede que a função esteja definida em x0, então aquela condição lá do x menos x0 ser estritamente positivo vai sair. Por quê? Porque nesse caso de ser contínua, o x pode ser igual ao x0.
Lembra que na definição de limite, não tinha problema, a gente não tinha que se preocupar do x ser igual ao x0, porque isso não quer acontecer. Aqui vai acontecer. Aqui a gente vai pedir que aconteça. Então, como é que a gente tem que mostrar isso aqui? Ou seja, devemos provar, devemos mostrar aqui, para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, se o x menos x0 for menor que delta, isso implica que f de x menos f de x0 é menor que epsilon. Observe que aqui, ó, lá na definição de limite, aparecer aqui que esse camarada era positivo. Aqui a gente não vai pedir que isso seja estritamente positivo. Óbvio que isso aqui é maior ou igual a zero, porque é um valor absoluto. Mas na definição de limite, a gente pedia que isso aqui fosse estritamente positivo. Aqui não precisa. Aqui isso não vai acontecer, tá? Você pode você tira essa condição. Bom, então, o procedimento é o mesmo, tá? Então a gente tem que mostrar que esse limite é igual a f de x0. O procedimento é exatamente o mesmo. A gente começa trabalhando com f de x menos f de x0. A gente trabalha essa expressão e chega numa expressão que envolve x menos x0. No nosso caso, tal qual a gente tinha feito lá para provar o limite da função constante, por definição, a função, como ela é constante, f de x é c. E f de x0 também é c. Portanto, esse aqui é 0, c menos c é 0, módulo de 0 é 0, esse aqui é módulo de 0, que é 0. E como a gente está tomando um epsilon positivo, 0 é menor que epsilon. Ou seja, dado um epsilon, qualquer delta serve. Por quê? Então, logo, dado um epsilon positivo, qualquer delta positivo serve. Por quê? Porque se o x menos x0 é menor que delta, suponha que isso é verdade. Isso implica que esse camarada aqui, que c menos c, isso aqui já é verdade, pessoal. Então, se isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Porque isso aqui já era antes disso aqui ser. Porque o epsilon já é positivo. Tá? É o mesmo argumento lá para provar que o limite de uma função contínua que o limite de uma função contínua que o limite da função constante é a própria constante. Está só fazendo a mesma coisa. Um exemplo um pouco mais interessante é se você pegar a função f de x igual a x mais b. Eu vou supor que o a é diferente de zero, tá? Aqui a e b são números reais, ou seja, vou pegar uma função afim. Tá? Essa função aqui é contínua. Observe, pessoal, que aqui o x0, como eu peguei um x0 qualquer, eu peguei um x0 qualquer e mostrei que a função constante é contínua nele. Isso significa dizer que a função constante é contínua em todos os pontos do domínio dela. Mesma coisa vai acontecer aqui. Observe que a função afim, ela está definida na reta toda, tá? Então não vou me preocupar com intervalo de definição aqui. Ok? Então vamos provar que a função afim está definida, ela é contínua na reta toda. Então a gente tem que mostrar o quê? Bom, é claro que f de x0, que é a x0 mais b, existe.
Tá? Como a função está definida na reta toda, esse camarada aqui existe. Não tem problema. A gente vai já ver exemplos que isso pode não acontecer, tá? Então, só falta mostrar o quê? Que o limite de ax mais b, quando x tende a x0, é ax0 mais b. Então, eu vou mostrar isso aqui. Então, vamos trabalhar com o módulo de f de x menos f de x0. Quem é esse aqui? Bom, esse aqui é ax mais b. Vou colocar entre parênteses aqui, só para separar direitinho, tá, pessoal? E quem é o f de x0? É ax0 mais b. Isso aqui, se você eliminar os parênteses, fica ax mais b. Esse menos aqui fica menos ax0, menos com mais dá menos, né? Menos com mais, menos b. Esse b você cancela com esse b. Então, esse módulo de ax menos ax0. Esse aqui é o módulo de a, x menos x0. Mesmo procedimento que a gente já tinha feito, tá? Então, ó, você tem uma constante, que é o módulo de a, multiplicando x menos x0. Então, ó, dado epsilon positivo, você toma delta menor ou igual a epsilon sobre módulo de a. Daí, se x menos x0 é menor que delta, que é menor ou igual a epsilon sobre o módulo de a, isso aqui acontece se somente se módulo de a vezes x menos x0 é menor que epsilon. Só que quem é esse aqui? Esse aqui é exatamente módulo de f de x menos f de x0. Ou seja, se x menos x0 for menor que delta, f de... ficou um pouco... f de x menos f de x0 é menor que epsilon. Novamente, como o x0 é qualquer, x0 é qualquer, segue... Aliás, deixa eu tirar isso aqui. Então, a gente provou que, com essa continha aqui, a gente provou que f de x, isto é, f de x é igual a ax mais b, é contínuo em x0. Como o x0 é qualquer, como o x0 foi escolhido arbitrariamente, segue que f é contínuo em R. Esse tipo de argumento, pessoal, aparece muito. Você quer provar que uma função tem uma certa propriedade em todo o domínio dela. Então você escolhe um cara qualquer do domínio e mostra que a função satisfaz essa propriedade para aquele cara. Como você pegou um qualquer, então vale para todo. Se você não tiver feito nenhuma escolha particular desse camarada, do ponto, significa dizer que vale para qualquer um, portanto a função tem essa propriedade em todos os pontos do domínio. Tá? Deixa eu ver aqui um exemplo.
Um exemplo que aparece no Guidorize, tá? Desculpe, no leitor. Deixa eu... uma página nova aqui. Então, vamos lá. Um exemplo é o seguinte, você tem a função f de x igual a 3 mais x, se o x é menor ou igual a 1. Se o x for menor ou igual a 1. E é 3 menos x, se o x for maior que 1. O gráfico dessa função, pessoal, é uma coisa assim. Ops. Vou tentar fazer. Horizontal aqui. Então você tem que... Observe que quando o x for 1, f de x é 4, né? Então você tem que... Tá fora de escala, mas tudo bem. Então você tem aqui 4. Ok? Então, deixa eu fazer aqui. Quando o x for 0, ela passa aqui no 3. Então, é uma coisa assim, tá? Aqui é o 3. Quando o x for 0, f é 3. Observe quando... E isso aqui é o gráfico dessa função aqui, ó. Se o x for menor que 1, ela faz isso. Se o x for maior que 1, o valor dela passa a ser 3 menos x. Então, quando o x for 3, o valor dela é 0. Então, quando o x for 2, aqui, tudo bem. Ok, tá. Parece que o x for 1, ela passaria aqui. Esse aqui é o 3, aqui seria o 2, né? O gráfico está na cor desse tipo aqui, tá? Aqui é como se fosse o 2, aqui é quando o x é 3. Então, observa o seguinte, essa função, ó, essa afirmação é a seguinte, essa função f é descontínua em x igual a 1. Por quê? Ela está definida quando x igual a 1? Tá. Então, observe que f de 1 existe. F de 1, pessoal, é igual a 4. E, ó, se o x for menor ou igual a 1, era 3 mais x. Só que o limite de f de x, quando x tende a 1, não existe. Por que ele não existe, pessoal? Porque o limite, quando x tende a 1 pela direita da função, ó, quando x for maior que 1, é o limite de 3 menos x. Esse limite aqui é 2. E o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, é 3 mais x. Isso aqui é 4. E 2 é diferente de 4. Né? Portanto, como esse camarada aqui é diferente desse, como 2 é diferente de 4, esse limite aqui é diferente desse, a gente já sabe que para o limite existir, os limites laterais têm que existir e ser iguais.
Nesse caso aqui eles existem, mas são diferentes. Então, limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é diferente do limite quando x tende a 1 pela direita da f. Como esses limites, isto é, limite de f de x quando x tende a 1 não existe. E definição pede o quê? Que a função esteja definida. Nesse caso aqui, ok, a função está definida. Só que a função não tem limite nesse ponto. Então, esse exemplo nos mostra que não existe, que a função é descontínua nesse ponto. Tá? Ok? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo bacana aqui. Um outro exemplo nesse sentido, pessoal, é o seguinte. Imagine que você tem a função f de r menos o zero em r, dada por f de x, igual a 1 sobre x. O gráfico dessa função, pessoal, o gráfico dessa função é uma coisa assim. Aqui está parecendo uma reta, mas não é reta não. Esse negócio aqui vai se aproximando cada vez mais das... Deixa eu fazer um gráfico mais bonitinho aqui. Que ele passa aqui no 1, digamos que aqui seja um 1. Ele vai crescendo aqui, chegando cada vez mais próximo. Ele vai descendo aqui, chegando cada vez mais próximo. Aqui é 1. Aqui é 1. Aqui você tem menos 1, menos 1. Você tem uma coisa similar. Aqui ele vai se aproximando cada vez mais aqui do eixo. Mesma coisa aqui, tá? O gráfico dessa função cor desse tipo, que são dois ramos de hipérbole, tá? Observe que essa função não está definida. Do jeito que está aqui, essa função não está definida no zero. Portanto, não tem nem sentido eu perguntar sobre a continuidade dela no zero. Não está definida, não tem o que fazer. Mas suponha que eu queira defini-la no zero. Eu vou definir aqui... Agora eu vou pegar a função, vou dizer que ela está definida no zero, vou definir, vou dar um valor para ela no zero. Eu vou dizer que essa função é 1 sobre x, se o x for diferente de zero, e vou dizer, sei lá, que ela vale zero, se o x for zero. Então, aqui no zero, aqui, a pergunta é, f é contínuo em zero? Nos outros pontos, pessoal, ela vai ser contínua, tá? Por isso que eu não estou nem falando nos outros pontos, eu sei que ela é contínua, sim. Tá? A gente vai ver depois por quê. O problema aqui é o zero. A princípio tinha um problema dela não estar definida. Resolvo o problema facilmente. Defino ela no zero, dou um valor. Eu coloquei zero, mas podia ser qualquer coisa aqui. Podia ser qualquer valor que eu quisesse. Mas eu quis dizer que foi zero. Bom, f de zero existe. Ele é igual a zero. Eu estou dizendo que é zero.
pergunta agora é, o limite de f de x, quando x tende a zero, é igual a zero? Esse limite existe? E se ele existir? Na verdade, aqui, a pergunta não é nem essa. Esse limite aqui existe? A resposta, pessoal, é não. Aqui, quando você faz o limite, tanto à direita quanto à esquerda, quando x tende a zero, quando x tende a zero pela direita, esse limite aqui vai para mais infinito, quando ele tende a zero pela esquerda, ele vai para menos infinito. E limites infinitos não existem. Tá? Você tem uma representação, tem uma definição formal para isso, mas infinito não é número. Para o limite existir, ele tem que ser um número. O valor, o limite de f de x, quando x tende a zero, para ele existir, ele tem que ser igual a L, onde L é um número. E infinito não é número. Tá? Infinito é uma ideia, um conceito que a gente tem para trabalhar, quem trabalha com ele consegue trabalhar, mas não é número. Você não faz operação aritmética com limite, né? Então esse aqui é um exemplo de uma função que ela tem o que o leitor chama de descontinuidade essencial. Tá? Vou falar amanhã para vocês sobre o conceito. Tá? Essa descontinuidade essencial é isso, é um tipo de descontinuidade que você não consegue tirar. Tem descontinuidade que ele chama de removível, que é um exemplo desse tipo aqui. Uma função, aí ela vem aqui, aí nesse ponto ela... Só nesse ponto aqui que ela tem um valor... Imagina que é uma função linear, só nesse ponto aqui, x0, ela tem um valor diferente. Aí você pode tornar essa função contínua em x0, redefinindo o valor dela em x0 como sendo esse camarada aqui. A gente vai fazer isso amanhã, tá? Com detalhes. Mas isso aqui é o que o leitor chama de descontinuidade essencial. E essa aqui é o que ele chama de descontinuidade removível. Confesso a vocês que eu só vi esse conceito aqui de descontinuidade essencial removível no LeetCode. Eu nunca vi ser tratado em outro livro. Né? Pode ser que tenha algum, mas enfim, é um conceito que a gente não vai trabalhar muito com ele não, tá? Mas como o leitor fala, achei melhor citar, ok? Mas amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Agora, pessoal, desculpa, perdi o trocadilho, mas dando continuidade ao assunto, a gente vai falar agora do mesmo jeito como a gente fez com o limite, a gente vai procurar resultados que nos permitam operacionalizar esse conceito de uma maneira mais simples. A gente consiga trabalhar isso de uma maneira mais simples, de uma maneira mais palatável, digamos assim. Em vez de estar trabalhando com definição o tempo todo, aqui, tal qual o conceito de limite, você ficar provando continuidade pela definição é um tanto quanto trabalhoso. Então a gente vai ter um teorema análogo àquele teorema lá para limites, com regras operacionais sobre limites. Então, você supõe que... Desculpe. Cadê? Então, suponha que você tem funções com o mesmo domínio, tá? Suponha que elas são contínuas num ponto x0. Então, vale o seguinte. Desculpem.
Então, a soma é contínua em x0. O produto por uma constante também é contínuo em x0. O produto de duas funções contínuas no ponto é contínuo nesse mesmo ponto. E, finalmente, o quociente também o é contínuo em x0, desde que esteja definido, tá? Ou seja, pessoal, vale para continuidade um teorema análogo àquele para limite de funções. A demonstração é a mesma, porque observe que o que é provar a continuidade? É provar que o limite de uma certa função é um certo valor. Então, aqui, observe que se ela é contínua, a demonstração é igual àquela do teorema, eu não vou fazer, tá? Aqui a gente está provando, se a gente está supondo que elas são contínuas, então a gente está supondo que o limite de f de x, quando o x tende a x0, é f de x0, e a gente está supondo que o limite de g de x, quando o x tende a x0, é g de x0. É só você ir lá naquele teorema de limite, soma, limite. Como a gente está supondo que isso aqui acontece, então a gente está supondo que esses limites, a gente está supondo tacitamente que os limites existem. É só você ir lá naquele teorema de limites e trocar o L por f de x0 e o M, esse aqui seria o L, por g de x0. E o argumento é o mesmo. Tá? Ok? Então, a gente tem de graça aquela questão de aquele resultado do essa operacionalização de funções contínuas, de trabalhar com isso, trabalhar com esse conceito. Ok? Então, soma de... Aqui, claro, eu estou colocando contínuas em x0, porque, como eu falei, é um conceito local. Mas se elas são contínuas em todo o domínio delas, então vale que soma de funções contínuas é contínuo, produto de funções contínuas é contínuo, quociente de funções contínuas é contínuo, onde esse quociente for definido. Aqui, então, observe o seguinte, uma consequência imediata é que, eu vou colocar como proporção, mas na verdade é um corolário disso aqui, é que se você tem uma função f de x, uma função polinomial, de grau n qualquer, essa função é contínua em todos os pontos do domínio dela. Por quê? Observe, pessoal, que isso aqui é uma função, é uma soma de funções, tá? Esse aqui. Mas, geralmente, a função x elevado a k, isso aqui é x vezes x, k vezes. Tá? Só que a função f de x igual a x é contínua, a gente provou isso. A gente provou há pouco. É o caso ax mais b, onde o a é igual a 1 e o b é igual a 0. Aqui a gente colocou para duas funções, mas vale para qualquer soma finita e qualquer produto finito de funções, tá? Então, como essa função é contínua, x vezes x vezes x, k vezes, é contínuo, porque o produto de k funções contínuas, cada função dessa é contínua. X ao quadrado, x vezes x, é contínuo. X ao cubo, x vezes x vezes x, contínuo, contínuo, contínuo. Por aí vai.
Então, e multiplicar uma função contínua por uma constante, ainda é contínua, ainda é uma função contínua. Então, cada função dessa aqui é contínua, estou multiplicando por uma constante, continua contínuo, e estou somando funções contínuas. Então, toda função polinomial de qualquer grau é contínua. Tá? Ok? Funções trigonométricas são contínuas também, a gente vai provar só amanhã. A gente vai falar basicamente de funções trigonométricas, do limite trigonométrico fundamental. Tá? Então, continuidade é isso, é você, geometricamente, o grafo da função não tem quebra, não tem salto, né? Ele é todo, ele não se quebra, ele não se parte, ele é um bem grosseiramente, ele só tem um pedaço, né? E você tem a definição está intimamente relacionada com o conceito de limite, ela faz uso do conceito de limite, e você tem essas regras operacionais, tá? que permitem você decidir quando é que uma função é contínua ou não. É claro que vão aparecer casos um pouco mais capciosos, talvez, você tem, por exemplo, uma função que aparece demais. Acho que o Guidorizi usa, o Guidorizi não, o leitor certamente usa essa função, que é a seguinte. Que essa aqui é uma função, acho que é essa função f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Observe que essa função não está definida. Ela não está definida para x igual a 1. Quando x for 1, você zera o denominador. Isso não pode acontecer. Só que se o x for diferente de 1, pessoal, então, se o x é diferente de 1, você tem o seguinte, ó, a f de x, ela é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, só que x ao quadrado menos 1 você pode decompor x menos 1 que multiplica x mais 1. E aqui é x menos 1. Como o x é diferente de 1, aí eu posso cancelar esses dois termos, fica só x mais 1. Então, apesar dessa função ser uma função de segundo grau, de grau 2 dividido por grau 1, pode parecer estranho, uma função bem complicada, mas o gráfico dela é uma reta. Certo. Deixa eu fazer um. O gráfico dela, imagina ter aqui o x igual a 1, tá? Aqui 1. Então, quando o x for 0, o gráfico dessa função é uma coisa assim, ó. Essa reta. Aí aqui ela não está definida, ela continua uma reta. Isso aqui é uma reta, tá? Ok? Então, essa função aqui no x igual a 1, ela não está definida, por causa disso aqui do denominador. Mas fora do 1, ela tem essa expressão aqui, x mais 1. Isso é uma reta. Isso aqui é o gráfico da função f. Então, essa função aqui, se você definir essa função como sendo f de 1 igual a 1, ela passa a ser uma função contínua. Tá? Então, você vai ter coisas desse tipo. Tá? Às vezes acontece. Por algum motivo você modelou um problema, você está trabalhando estudando um certo fenômeno, e o fenômeno que você está estudando, a modelagem que você fez resultou nessa função, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Perfeitamente possível. Não tem problema nenhum. Expressão. Qual o problema? O problema é que essa função não está definida no 1. Mas nesse caso, você pode defini-lo no 1. Então, você sempre pode definir uma função em qualquer ponto, né?
Só que quando você faz isso, você normalmente quer que uma função tenha certas propriedades, que ela satisfaça certas propriedades. Nesse caso aqui, basta definir como sinônimo para tornar a função contínua. Ok? Então, pessoal, por hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e a gravação.